Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês vão, assistir o vídeo. Mais uma vez, mediador Marlon Cabral para trabalhar com vocês aí, dentro desse nosso bate-papo, agricultura familiar, que é mais um tema importante da geografia e, para as provas que vocês virão a fazer. Tudo bem, gente? Vamos lá. O que seria a agricultura familiar? Tá? A agricultura familiar é um modelo de produção agrícola, tudo bem? Na qual a administração da propriedade, onde a produção será feita, e dos investimentos necessários, as decisões sobre o que e como produzir, ou seja, todas as decisões antes de se produzir são tomadas pelos membros de uma família, sendo eles donos ou não da terra que eles vão produzir. Sim, um modelo de agricultura familiar ele pode produzir por arrendamento, ou seja, quando ele aluga a parcela de uma terra maior para nessa parcela alugada ele produzir, e ele faz o pagamento ao dono, dessa terra na qual ele está alugando. Tudo bem? Em geral, nesse tipo de agricultura, o trabalho ele é realizado por membros de uma mesma família, porém, em alguns momentos, você pode ter, sim, também a contratação de mão de obra no mercado. Então, quando se fala em agricultura familiar, não necessariamente os trabalhadores sempre serão todos ali membros de uma mesma família. Na maioria das vezes, sim. E quantitativamente, dentro da produção, sim, membros de uma mesma família, mas pode ocorrer também a contratação de mão de obra. Beleza? A política agrícola de um país, quando está voltada para a agricultura familiar, é extremamente importante, é bem interessante, porque é uma política que ela favorece a fixação das famílias no campo, beleza? Aumentando aí ofertas de alimentos no mercado regional, inclusive a produção dos alimentos que chega à mesa do brasileiro vem, em sua maior parte, da agricultura familiar, é importante a gente falar isso, a agricultura empresarial, patronal, do agronegócio, ela produz para exportação, para atender o mercado externo, tudo bem? Além de gerar postos de trabalho na medida que você segura essas pessoas no campo e evita o processo de êxodo rural, beleza? Dessa forma, acaba por podendo produzir uma maior oferta de alimentos, beleza? E reduzir esse fluxo migratório para as cidades, evitando todo esse processo de inchaço urbano, da macrocefalia urbana que vocês viram nas aulas de urbanização. Tudo bem? Então, no que seria importante uma política agrícola de um país que prioriza a agricultura familiar? Por que isso seria muito importante? Na medida que você acaba segurando a mão de obra no campo, beleza? Evita o êxodo rural, uma vez que as pessoas terão seu emprego garantido, e evita os grandes problemas urbanos que muitos países, inclusive o Brasil, possuem. Tudo bem? Seguindo, qual o destino da produção familiar? Principalmente atender o mercado interno, principal responsável pelos alimentos que circulam internamente. Porém, há uma ideia geral de que a agricultura familiar não exporta nunca. Cuidado, gente, vamos ter cuidado com isso, beleza? Essa agricultura familiar ela é feita em pequenas propriedades, tá? Lembrando, sempre policultura, cultivo de mais de um gênero, cultivo de mais de um gênero dentro de uma pequena parcela de terra, Então você tem a policultura, que é o cultivo de vários gêneros, num minifúndio, tá? Que seria uma pequena parcela, uma pequena propriedade, beleza? Mas isso não quer dizer que não haja nunca excedentes, que é aquilo que pode vir a ser exportado, como eu coloquei para vocês aí no slide. Em geral, considera-se equivocadamente que a agricultura familiar não tem condições de produzir excedentes exportáveis, por causa do porte das propriedades, que são pequenas e médias, como que são os minifúndios. Porém, existe a ideia do cooperativismo, que são quando vários pequenos e médios produtores se associam, através dessa ideia do cooperativismo, e aí você produz mais excedente e acaba aumentando a participação da agricultura familiar na exportação no mercado mundial, sim. Então, vamos ficar atentos a esses detalhes, essas nuances aí dos modelos produtivos agrícolas. Beleza, gente? A agricultura familiar ela vai meio que se subdividir em outros tipos de agricultura familiar. Vamos lá, vamos tentar dar uma olhada em cada um nesse nosso tempo, beleza? Primeiro, agricultura de subsistência. Você aprende isso desde muito novinho, Lá nos seus primeiros anos da escola. O que é agricultura de subsistência? É uma agricultura que produz para o próprio consumo.
Beleza, durante muito tempo essa foi uma resposta que contemplava aí a nossa compreensão de agricultura de subsistência, mas é um conceito que ele foi ganhando uma conotação um pouco mais complexa. Como assim? Agricultura de subsistência é produzir para o próprio consumo, sim, mas você precisa vender aquele mínimo excedente que sobra, tá? Para você pagar uma conta ou outra, complementar a sua alimentação. Então, vamos tomar cuidado com essa definição. Vamos lá. Então, é um tipo de agricultura familiar que prevalece nas regiões pobres, beleza? Essa agricultura de subsistência, voltada, né, às necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e seus dependentes, né, seus familiares. Produção obtida em pequenas e médias propriedades. Gente, agricultura familiar, sempre pequenas e médias propriedades, tá? Sempre policultura, beleza? Vários gêneros que se associam, tudo bem? Isso em geral. Então, essa produção ela é obtida em pequenas e médias propriedades ou em parcelas de grandes propriedades. Né? Nesse caso, parte da produção é entregue ao dono da terra como pagamento desse aluguel. Então, no caso da agricultura de subsistência, né, a produção pode ser feita em parcelas de grandes propriedades. E aí o produtor paga, né, ao dono da terra com parte da produção. Beleza? No caso da agricultura de subsistência. Tipo de técnicas que são utilizadas, técnicas tradicionais e rudimentares, ou seja, técnicas muito antigas, técnicas que não condizem muito com a agricultura moderna, essa agricultura do pós-revolução verde, do pós-modernização da agricultura, beleza? Técnicas de preparo do solo, técnicas de plantio bem antigas, tudo bem? Rudimentares. Algumas características importantes aí dessa agricultura de subsistência, que é a primeira subdivisão que a gente está fazendo da agricultura familiar, beleza? Ela possui falta de recursos e de assistência técnica, sendo assim você tem semente de menor qualidade, beleza? Você não tem investimento em fertilizantes, logo você tem uma produção bem baixa, né? A produtividade ela vai ser bem baixa, tudo bem, pessoal? Após alguns anos de cultivo, a diminuição da fertilidade natural dos solos, que acabam ficando quase sempre aí expostos a processos erosivos, uma vez que é uma agricultura bem rudimentar. Beleza? Em alguns casos, dentro dessa agricultura de subsistência, beleza? Quando se percebe que o volume de produção está diminuindo, né, as famílias tendem a desmatar uma área próxima e praticando a queimada, para poder, né, dar início ali a um processo de degradação acelerada de uma nova área que eu quero plantar, né, de uma nova área que vai se tornar agricultável, beleza? E essa queimada, né, a gente vai chamar de agricultura itinerante, tudo bem? Uma técnica aí muito utilizada pela agricultura de subsistência, primeira subdivisão que a gente está fazendo aí da agricultura familiar, tudo bem? Coloquei para vocês uma imagem aí, né, de queimada para acelerar o cultivo em Londrina, beleza? No Paraná, foto aí de 2012. Na agricultura familiar de subsistência, predominam as pequenas propriedades, minifúndios, como a gente falou, tudo bem? Que podem ser cultivadas de algumas formas. Parceria, que seria quando o agricultor aluga a terra e paga por seu uso com parte da produção, beleza? Arrendamento, quando o aluguel é pago em dinheiro, beleza? Ou regime de posse, quando os agricultores simplesmente ocupam as tais terras devolutas, né? Lembrando, né, que o posseiro ele ocupa terra devoluta, que são terras que estão desocupadas, que não possuem dono, né, ou que pertencem ao Estado. Então, as pequenas propriedades predominam, beleza? E a produção aí vai ser feita dentro de uma ideia de parceria, arrendamento ou de regime de posse, que seria a ocupação dessas terras devolutas, beleza? Continuando. Na contemporaneidade, ou seja, hoje em dia, onde que se destaca aí essa agricultura de subsistência, rudimentar, com técnicas antigas? Países da África subsaariana, né, daquela África abaixo, ali ao sul, né, para ser mais preciso, do deserto do Saara, África que tem condições econômicas inferiores de desenvolvimento, né, condições, quando comparadas à África do Norte, né, é o contexto ali do continente africano, onde você tem os países mais pobres, beleza? Sul e Sudeste Asiático e América Latina, beleza?
mas prevalece atualmente essa agricultura de subsistência voltada ao comércio urbano, beleza? Aonde, né, o agricultor vai cultivar produtos que serão vendidos em cidades próximas, beleza? E o dinheiro que eles recebem é suficiente para garantir aí a subsistência, então eles pagam uma conta, compram algum alimento para complementar a alimentação, beleza? Então eles não consomem só aquilo que eles produzem, tem um excedente que é necessário para garantir a subsistência, beleza? Infelizmente, não há excedente de capital que permita aos agricultores de subsistência buscar melhoria de técnica de cultivo, de aumento de produtividade. Isso aí vai ficar mais restrito à agricultura empresarial, beleza? É um tipo de agricultura que predomina em áreas mais pobres, beleza? Onde falta infraestrutura. E, né, você acaba tendo terras mais baratas nessas áreas. Show? Continuando. Para a gente poder caminhar aqui para o final, beleza? Eu quero comentar com vocês sobre mais um tipo aí de agricultura familiar, que seria a agricultura de jardinagem, tá? Gente, a agricultura de jardinagem, vamos tentar fazer um exercício de pensar em jardins, pensar em jardineiros, né? Vamos tentar associar a ideia direta de que são pessoas que trabalham ali diretamente com a produção, né? Usando as mãos, os jardineiros, a agricultura de jardinagem, né? É um outro tipo de agricultura familiar, predomina ali no sul e sudeste da Ásia, do continente asiático, beleza? Destaca-se pela enorme produção de arroz em planícies inundáveis, eu vou mostrar uma imagem já para vocês, com utilização intensiva de mão de obra, beleza? Bastante mão de obra trabalhando, né, com ausência de maquinário, beleza? Trabalho, mão de obra direta trabalhando na terra, beleza? As pessoas trabalhando sem a mecanização da produção. Show? É um sistema praticado em pequenas e médias propriedades, cultivadas pelo dono da terra e sua família, ou em parcelas de grandes propriedades. Show? E a sua estrutura apresenta variação, que a gente fala assim, né? Sul e Sudeste Asiático, mas aí você tem diversos países. Então você tem um comportamento comum a vários desses países que praticam agricultura de jardinagem, mas você vai ter algumas variações que a gente vai apresentar agora, beleza? Então, né, é uma estrutura que apresenta variação entre os países e regiões onde é praticada, né? Porém, nessa forma de produção predomina alta produtividade, pois se recorre à seleção de sementes, utilização de fertilizantes, aplicação de avanços biotecnológicos, técnicas de preservação do solo que permitem a fixação da família naquela propriedade por bastante tempo. Ou seja, o que é fundamental para entender a agricultura de jardinagem? É um modelo de agricultura no qual você não tem a mecanização da produção, você praticamente não insere máquinas nessa produção, até porque o relevo ele é muito irregular, né, o que não facilitaria a atuação de colheitadeiras, tratores, tudo bem? Mas ele é modernizado, beleza? É uma agricultura que não é mecanizada, você não vê a introdução de máquinas, mas você vê a modernização, como, né, a seleção de sementes, fertilizantes e todos esses pacotes de uma agricultura mais moderna. Tudo bem? Aí a gente traz aqui, né, as peculiaridades de cada região asiática nessa produção aí da agricultura de jardinagem, tá? Países, por exemplo, como Filipinas, Tailândia, Indonésia e alguns outros do Sudeste Asiático, né, países que possuem uma elevadíssima densidade demográfica, as famílias contam com áreas muitas vezes inferiores a 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, beleza? E tem condições de vida bastante precárias. Já em países que realizaram a reforma agrária, como o Japão, Coreia do Sul e Taiwan, né, e né, aí, ao redor de grandes centros urbanos aí, de áreas tropicais do continente asiático, após a comercialização da produção, né, depois de vender a produção e a realização de investimentos para a nova safra, há um excedente de capital que permite melhorias, né, aí, a cada ano das condições de trabalho e da qualidade de vida das famílias. Beleza? Porém, né, como a propriedade e o volume da produção são pequenos, os agricultores dependem de subsídios governamentais para permanecer produzindo. Show de bola? Para a gente poder caminhar aqui bem para o final, na China a produção também ocorre, né, em propriedades muito pequenas, inferiores aí a 1 hectare por família, né, 1 hectare 10 mil metros quadrados. Beleza? E condições de trabalho quase sempre muito precárias.
você tem uma população na China que ela está em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então, o governo chinês ele prioriza, ele opta por manter essa galera empregada no campo, evitando assim que ela promova o êxodo rural. Por isso que a agricultura de jardinagem ela é muito moderna. Ela não é mecanizada, mas ela é bem moderna. Ela é modernizada com a questão da seleção de sementes, né, fertilizantes e por aí vai. No entanto, em algumas províncias aí litorâneas, né, da China, tem ocorrido um processo de modernização da agricultura impulsionado pela expansão de propriedades particulares e da capitalização proporcionada pela abertura econômica, né? Então, no caso, você tem de um lado uma China que prioriza manter a população empregada diretamente no trabalho, né, agrícola, perfeito? Não mecaniza essa produção, porque se você mecaniza, você tira o emprego dessa galera e ela vai buscar emprego nas grandes cidades, causando um caos aí nas cidades chinesas, tudo bem? E, ao mesmo tempo, uma China que vem vivendo aí um processo de expansão de propriedades particulares, né, em algumas províncias litorâneas, show de bola, que aí a gente já começa a observar uma agricultura um pouco mais modernizada, mecanizada, tudo bem? E, para a gente fechar, a principal técnica de produção, né, que eu gosto muito de mostrar para os alunos sempre, que é a técnica do terraceamento, né, que é a técnica mais utilizada nessa agricultura de jardinagem. Consiste em fazer cortes no relevo, como você pode ver na imagem. Esses cortes vão fazer com que a água da chuva, né, não desça com muita velocidade, né, ou seja, o escoamento superficial dessa água nesse relevo ele vai ser mais lento do que se o morro tivesse, né, sem esses cortes. E aí você vai causando alagamentos em cada escadinha, em cada degrauzinho desse. E essas áreas alagadas, além de promover esse empoçamento que facilita a produção de arroz ou a rizicultura, beleza? Você vai ter, né, o destaque para a produção de arroz e um modelo que evita a erosão do solo na medida que a água vai se empoçando. Tudo bem, pessoal? Então, a gente fecha aí com essa agricultura de jardinagem, trabalhamos aí, trocamos uma ideia, né? Óbvio que o nosso tempo ele é bem curto, mas trocamos uma ideia sobre agricultura familiar, né? Agricultura de subsistência, que é uma variação da agricultura familiar, e, né, no caso, também falamos sobre a agricultura de jardinagem, outra denominação da agricultura familiar. Tudo bem? Outra variação. Pessoal, foi um prazer trabalhar com vocês aí mais um tema da geografia, né? Nesse caso, falamos de agricultura familiar. Bons estudos e até a próxima. Valeu, abraços.